acontece na próxima semana. A gente sabe que quando se fala em palestra, se fala em o quê? Todo mundo quietinho lá, mas pelo que a gente entendeu da logística, vai ser uma roda de conversa para as mulheres. É isso, Ana? A gente faz de tudo, né? A gente tem programado para ser realmente uma palestra lá no auditório da Casa de Cultura. Mas termina tendo essa roda de conversa porque a gente tem algumas dinâmicas que faz com que a gente realmente fique de pé, e se o ambiente der, a gente vai fazer uma roda. E a gente tem essa seriedade, né, de não trazer somente a nossa vivência, a nossa experiência, trazer um pouco de teoria e trazer uma prática que demonstre às pessoas de que elas podem se autocuidar, se autocurarem. É muito interessante o trabalho. A gente tenta ter a mulher como público-alvo, assim, a parte mais importante do nosso trabalho, porque eu já venho de experiências com esse público. Eu venho da comunicação social, né, com habilitação em jornalismo, eu venho da comunicação empresarial, e aí eu fui adentrando pela comunicação não violenta, a comunicação positiva, a comunicação que faz com que você se veja como ser humano, que entenda que se comunicar não é só falar, se comunicar é sentir, é perceber, é observar, é estar também com o seu silêncio sendo anunciado, porque você precisa entrar nessa viagem interior. Aí a gente quer levar para as mulheres que elas possam levar isso também para os filhos, porque uma criança, quando tem educação emocional desde cedo, será um futuro amanhã de um adulto com decisões assertivas. E isso a gente gosta de referenciar. Educação emocional não é só um papel, é uma prática, é um estilo de vida, é você adotar isso para os seus dias. Por quê? Porque hoje nós precisamos, as grandes empresas, quando vão entrevistar um candidato a ser um líder de algum setor, essa empresa hoje, ela não quer saber se você é só um excelente técnico, ela quer saber se você é também um excelente ser humano que se conhece e, portanto, tem educação emocional. Porque imagina, a gente ainda está no tempo muito antigo do líder achar que ele é um chefe, e não existe mais chefe. Existe uma relação de cooperação, e nós precisamos entrar nesse mundo que está no mundo. Então, para a gente se aproximar dessa evolução, a gente precisa ter essa consciência. E é essa consciência que eu estou levando para as mulheres, porque elas estão mais tempo com seus filhos, ainda que trabalhem muito. Os filhos têm uma relação muito mais íntima com a mãe inicialmente, por amamentar, por parir, né? Somos mulheres que trazemos os homens ao mundo. E a gente tem que valorizar isso. Nós não somos meros instrumentos disso. Nós somos responsáveis, e isso é uma missão que nós temos com a humanidade. E aí começa o trabalho. Eu comecei esse trabalho porque aproximava-se a minha aposentadoria. Eu estava no sistema de comunicação e eu queria sair na aposentadoria para não ficar no sofá assistindo TV, portanto, abrindo uma porta para uma depressão. Porque quando você fica sem produzir nada, você tende a se deprimir. E é importante que a mulher que está me ouvindo, ela procure uma atividade, ainda que esteja em casa. O Wilde é uma excelente profissional nessa área. Ela faz umas oficinas, realiza oficinas importantíssimas com artesanato, com arte-terapia. Ela entra no mundo das pessoas, né? E isso vai trazer um benefício a essa sociedade aqui de Parelhas muito grande. E é isso que a gente tem feito, sabe, Maiane? É uma palestra que vem trazer, eu acho, uma consciência não só emocional, mas uma consciência de humanização para as pessoas. O mundo trata ainda, em determinados lugares, como o nosso país, a emoção como algo simples, mas tudo começa na emoção.
Quando uma criança nasce, ela começa a apreender padrões de comportamento de seus pais, de suas famílias. Elas começam a aprender toda a crença limitante que está ali, porque nós temos crenças positivas e negativas. E a gente, quando é criança, ouve muito: olha, todo rico é ladrão, dinheiro desse povo é o dinheiro sujo. E a criança vai apreendendo essas crenças e termina no futuro ela não conseguindo ganhar muito dinheiro, porque o seu cérebro, o nosso cérebro, ele é atemporal. O que você apreendeu quando era criança é o que você tem hoje dentro dele. Quando acende um gatilho, você vai agir da mesma forma como você agiu lá atrás, na sua infância. Aí o que é que acontece? Você não vai ganhar muito dinheiro, porque você está ouvindo o tempo todo que dinheiro é sujo. Você está ouvindo o tempo todo: o homem não presta. Né? Não tem isso? Aí os pais não entendem, às vezes dizem para o filho com raiva: você não vai ser nada quando você crescer. O cérebro registra isso. Nosso cérebro é um HD virgem. Ele está registrando tudo o tempo todo, 24 horas. E aí o que acontece? Aquilo ali fica e você não sabe que está registrando, porque você não tem consciência. Isso vai para o seu inconsciente. Aí você tem uma discussão depois de adulta com uma pessoa e você vai se comportar como aquela criança lá atrás. Ele não é atemporal, o cérebro? E ele só aprende por repetição. Então, de tanto você ouvir coisas assim, quando é criança, engula o choro. Poxa vida, e o que é que essa criança faz? No futuro ela vai ser insegura, não vai conseguir tomar decisão, vai estar sempre precisando de alguém para dizer que roupa eu visto, qual curso eu vou fazer, onde eu vou morar, com quem eu vou casar. E vocês sabem, nós somos energia e a gente atrai aquilo que a gente tem. Aí você não entende porque você casou com um cara que não tem nada a ver com você. Você não entende porque você está passando por uma amizade que não te eleva. Você não entende porque você não tem dinheiro. Você não entende porque você é travada. Então, a educação emocional vem abrir a porta para você acender o seu lado cognitivo e entender o seu lado emocional. Aí, se você me pergunta: e você pode com a emoção? Você tem autonomia da sua emoção? Tem não. A sua emoção é autônoma. Quando ela vem, é uma descarga química que entra no seu corpo, mexe com seus hormônios, mexe com um monte de substância que está aí e você parte para a briga. Aí não tem racionalidade nenhuma. Quem vai falar aí nesse momento é o seu cérebro instintivo, que está aqui atrás da nuca, no cérebro de todos os mamíferos, porque animais também têm esse cérebro. Então, aí você parte para a agressão. Às vezes você tem um diploma ou 1000 diplomas, mas você não tem um pequeno certificado de educação emocional. E isso nos entristece, porque nos ensinaram a olhar para fora. Toda a nossa educação, até a nossa educação tradicional da escola, da faculdade, que a gente passa a vida inteira se preparando, não pensa nesse que é o nosso quociente de emoção. E aí você é um excelente profissional com aquele diploma lá de Harvard, e quando você chega na hora de uma questão, de um obstáculo, você perde totalmente o seu equilíbrio e você parte para a agressão. E você pode praticar um crime, você pode atirar em alguém se você tem porte de arma, você pode perder a cabeça e bater numa pessoa inocente. Tudo isso pode acontecer com um ser humano que não autorregula a sua emoção. E os consultórios estão cheios, né? Dos psicólogos, dos psiquiatras. As pessoas estão tomando muita tarja preta e a gente traz tudo isso como uma forma de se pensar em si. E pegar um pouco dessa cultura que está lá fora, no Oriente, onde as pessoas se preparam para as intempéries da vida, para as perdas. Perda não é só por morte, você pode perder o emprego, perder dinheiro, perder um namorado, um marido, perder qualquer coisa e você se desespera. Quando você tem essa educação emocional, ela está ali presente, porque você procura
se locupletar daquilo que você tem já. Você não vai precisar enlouquecer, você vai precisar somente respirar. Naquele momento da sua agonia, você para e respira fundo e expira devagar, vai colocando o ar para fora devagar, porque você volta para o seu presente. Você evita um acidente no seu carro, você evita um grande problema para o seu futuro, ou talvez uma coisa irreversível que você não vai poder voltar mais, que é o suicídio. E nós temos um índice hoje muito alto disso tudo. Então eu acho que emoção é tudo, tudo começa nela. Se a escola pública e particular ela conseguir implantar um programa de educação emocional para as crianças, ela vai estar prevenindo doenças, transtornos de todo tipo, né? Depressão, síndrome do pânico e tantos outros, e vai estar preparando os adultos para um futuro maravilhoso, de muito equilíbrio emocional, de muita empatia. Hoje a gente vê que os idosos estão sendo desrespeitados. As pessoas olham para a população e só querem saber dos jovens. Claro, o jovem é o futuro de amanhã, por isso que ele precisa de educação emocional. Como o idoso que não teve quando era criança, como quem está na meia-idade, como quem está na sua idade, Maiane, que você é uma jovem, né? Tem esse tempo de também já passar por esse processo. Então, a educação emocional é para todos, não tem distinção. Só que tem que colocar na cabeça, não é só ouvir, é praticar. Porque de tudo que existe nessa vida tem uma prática, ou para o bem ou para o mal. Nós somos sombra, nós somos luz, e nós somos aquilo que a gente alimenta mais. Então, foi por isso que eu resolvi alimentar essa luz, porque ela faltou para mim em muitos momentos. Quando eu me procurei e não me encontrei, eu não me encontrei de jeito nenhum em determinados momentos com intempéries da vida, eu fui buscar a educação emocional. E foi lindo para mim isso. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, porque quando eu fui buscar isso, eu fui buscar de uma forma tão ampla, que a primeira coisa que eu fui ler foi sobre humanização. E aí eu achei chocante você ter que discutir humanização numa sociedade de humanos. E mais ainda, discutir humanização dentro da saúde. Olha que coisa, né? As pessoas precisam olhar no olho dos seres humanos. Eles não são só a doença deles. Eu não sou só a minha doença quando eu estou doente. Eu sou um ser humano holístico, completo. Você tem que olhar para mim como eu sou. Eu falei uma vez para um médico que estava me consultando doente, eu falei para ele, por favor, doutor, olhe para mim. Eu preciso falar. Mauriel. Porque ele está o tempo todo escrevendo, né? Ele está ali. Então, a gente precisa dessa relação humana todos os dias. Olhar para as pessoas falando é uma obrigação que a gente tem. Quando você olha no olho, eu só me comunico olhando no olho. Não tenho como fazer diferente. Eu tenho que olhar para a Maiane, eu tenho que olhar para você, eu tenho que olhar para o Wilde. A gente conversa muito, né, Wilde? Mas a gente conversa olhando para o olho. Não tem como a gente olhar para baixo. Aprenda a olhar no olho das pessoas. Isso é maravilhoso. Porque você está perto de uma alma. É a verdade, né? E nós não somos só esse corpo que está aqui na rádio, né? Essa imagem que está aparecendo no stream. Eu sou Ana Luísa. Eu não sou só a jornalista, a comunicadora, a radialista, a mulher que escreve. Eu não sou só isso. Eu sou um ser completo. Eu tenho sentimentos, eu tenho emoções. E a emoção, ela precisa ser conhecida, Maiane. Ok. Ô Wilde, como é horário, a localização a gente já sabe que é na Casa de Cultura, né? Mas a Casa de Cultura, ela como abrange muitos eventos, vai acontecer, no caso, no primeiro piso, que é no auditório, não é isso, Cleiton? Isso. Bom, desde já o convite, mulheres lindas de Parelha, diz que é a terra das mulheres lindas, né, Maiane? Somos. Então, será na quinta-feira, às 19h30, no auditório da Casa de Cultura. Estamos preparando os gestores com muito carinho. Vai ser uma linda palestra para essas mulheres, né, as munícipes de Parelhas. E desde já estão todos convidados às 19h30.
E não perca, não vai ter brindes. É o baralho terapêutico, Ana. Ela criou. Muito legal a dinâmica. É uma dinâmica. Foi interessante que o baralho terapêutico, ele surgiu assim, um estalo que me deu, né? Eu falei, gente, a palavra é tudo, né? Então eu preciso falar com as pessoas numa dinâmica. E aí, como eu utilizo muito a árvore para me comunicar, a árvore com todos os seus componentes, aí eu comecei a fazer o texto e fui identificando com cada parte da árvore. Depois eu pedi para o meu filho, aí eu fiz a pesquisa das imagens e pedi para o meu filho montar tudo isso, porque ele trabalha com isso, né? Nossa, mas o baralho ficou lindo. Era para trazer, para mostrar a Maiane, mas eu não lembrei. Então, nós temos essa dinâmica e temos outras, né? Para escolher e não podemos Vai ter alguma atração, Cleiton? Estamos organizando também a atração, né? Por ser um evento para as mulheres, né? Para o feminino, a gente está entrando em contato com as meninas artistas de Parelha para se apresentar lá. Olha aí. No começo, no meio e no final. É bem complicado só decidir uma, viu? Muito. Tem várias, né? Meninas, um prazer recebê-las aqui. Cleiton, muito obrigado. Você já é prata da casa, nem não voga mais, né, Cleiton? Já você já vai estar conosco. E só lembrar, Maiane, que dentre esses eventos, né, a gente está com o planejamento da nossa programação de aniversário da Casa de Cultura de hoje, né, dia 29 de maio. Há 2 meses vai acontecer o aniversário da Casa de Cultura. 20 anos, né, de história aqui no nosso município. E a gente está preparando uma programação bem bacana para alegrar a cultura parelhense. Que maravilha. Obrigada, meninas. Fazer, minha querida, um agradecimento. Sim. Eu posso? Pode. Eu quero fazer um agradecimento aqui ao Wilde. Né? Se não fosse o Wilde, eu não estaria aqui nesse município, como eu não teria passado por tantos outros. E fazer um agradecimento especial também ao esposo de Wilde, que ele fica me monitorando. Eu venho viajando sozinha de Maceió para cá e ele fica a viagem toda. Tá onde? Olhe, cuidado aqui, ali é para entrar, lá não é, não sei o quê. GPS. O tempo todo. Eu quero agradecer, se ele estiver me ouvindo, Joselino, muitíssimo obrigada de coração. Quero agradecer muito também aos meninos da Casa de Cultura que abraçaram esse projeto. O meu projeto chama-se Projeto Libertar e eu fico muito feliz, né, com toda esse acolhimento. Eu me sinto acolhida lá na Casa de Cultura. Aldinho, que foi um cara maravilhoso até agora, ele fica me orientando em algumas coisas. Eu estou aqui também com a Maiane, ele também fez parte, né, desse processo, junto com o Wilde, junto com você. E quero também agradecer o Hércules, que não está aqui, mas que também nos levou junto com vocês nas faculdades, lá no CAIC ontem, né? Tivemos também uma recepção calorosa sem nos conhecer. Tudo isso eu agradeço a essa sociedade maravilhosa de Parelhas. E quero dizer uma coisa, gente, vamos sair da bolha, vamos ajudar um ao outro. Essa palestra é gratuita. Por que ela é gratuita? Ela é gratuita porque a gente quer alcançar o número máximo de mulheres. Elas precisam disso. Eu sou mulher e eu precisei de educação emocional. E deixar a Maiane aqui dito que nós vamos terminar a palestra com inteligência emocional, porque na nossa visão é impossível ser inteligente se não for educado. Quando você se educa, você tem como usar essa ferramenta, mas quando você coloca essa ferramenta na frente, você está colocando o carro na frente dos bois e o processo pode não evoluir. É por isso. E dizer que eu aguardo todas as mulheres. Os seus companheiros que queiram vir sejam bem-vindos, para que a gente possa ter uma excelente palestra no próximo dia 5 de junho, às 19h30, na Casa de Cultura de Parelhas. Agradecer a você muito pela sua gentileza, pela sua atenção, porque não são todas as pessoas que têm a atenção, né? Essa gentileza, eu quero agradecer de coração e dizer que você também, Maiane, seja bem-vinda. Se junte conosco. Muito obrigada, meninas. Eu não vou nem